nosso amigo, é parceiro, parceirão. Olha aqui. Zé Wellison e Fortaleza parecem ter entrado num acordo. O jogador teria aberto mão de algumas pendências financeiras e o caminho para chegar no Bainão foi reaberto. Parece que agora vai, né? De quem é a vez? Acho que é o Mário. Não sei. Hoje fechou aquele ciclo, fechou em mim, então começa pelo Pio. O Pio entra toda hora que eu não sei. Eu atropelo, eu prejudico o âncora, que eu atropelo demais, Fernando. Oh, meu Deus do céu. Bom, parece Valdo, eu posso começar, Valdo? Ele é polícia, né? Polícia aperta, incomoda e longe para fora. Exatamente. Vai, Fernando, você está doido para falar, está com cuíra aí. Porque foi até um destaque que eu dei, né? Foi um dos meus destaques. Vai. Já que está brigando aí com o delegado, mas é que ele te prenda. Bora, vai, Fernando. Então, quando tudo parecia já dar por encerrado, né, nessa negociação do Zé Edson aí com o Remo, aí surgiu aquele imbróglio lá, financeiro do jogador com Fortaleza. Ele tinha contrato ainda com o Fortaleza, e tinha pendências, né, a receber do Fortaleza, e nesse caso o Fortaleza também, olhando do seu lado, né, tentou se aproveitar da situação. Tudo bem, tu quer sair, a gente te libera, mas a gente também não te deve nada. E aí o jogador, a princípio, não aceitou isso, e aí a negociação tinha sido finalizada de uma forma não como se previa, né, a vinda dele para o Remo, até chegou a anunciar que ele não viria mais. Mas, como você bem falou, ontem houve um acerto lá entre Fortaleza e o jogador, ele abriu mão de alguma coisa, ou de tudo, não sei exatamente, e deve se apresentar aí no Baianão. Então, essa é a novidade da noite para o dia de ontem para o dia de hoje, né? Trata-se de um bom jogador, como bem avaliou o nosso querido Pio Neto ontem, né? Bem avaliou, é um bom jogador, um jogador de muita raça, muita técnica também na sua saída de bola. É um jogador que eu creio que vai ajudar. Eu não sei onde o Remo vai procurar ter tanto carro para colocar tanto volante, só isso. Esse é um item, viu, Mário Quadros? Esse fator colocado pelo Fernando, ontem eu estava refletindo sobre isso e me induz a perguntar, tá bom, o Vitor Bueno, se for no Remo que ele foi, principalmente no São Paulo, né? E no Santos e São Paulo, é isso? Me ajudem. Ele também Santos e Atlético Paranaense. Peraí. Santos, São Paulo e Atlético Paranaense. Não. São Paulo e Atlético Paranaense. Só? Não foi? Não teve. Se ele for esse jogador, cara, é para vestir a 10 do Remo e beleza, mas Campeonato Brasileiro é longo. A Série A começa dia 24 de janeiro e vai até 8 de dezembro. O Remo não estaria contratando poucos jogadores para essa posição? Essa é a pergunta. Mário Cotto. Olha, Valdo, eu penso que precisa de mais jogadores para essa posição. Eu penso, Valdo, que no mínimo, para a quantidade de jogos que o clube do Remo tem, 3 jogadores para cada posição. Eu penso que seria bem equilibrado. Só que a gente percebe que o Remo está cheio de volante, tem muito volante. E nessas outras posições, o número menor. Então, eu concordo com você que deveria, sim, contratar mais jogadores para essa posição. Com certeza. Do Zé Wellison, ele abriu mão de dinheiro que ele tinha para receber, né, do Fortaleza, para poder vir para cá, porque ele não queria mais ficar no Fortaleza, né? Então, ele resolveu abrir mão. A chance de continuar jogando uma Série A, né, Mário? Isso seduz também. Agora, Pio Neto, essa questão de ter mais de um para uma posição tão importante, que é a ligação meio-campo, ataque e tal, o Vitor Bueno ser esse cara, se faz reforçar
pelo que o Panagiotti, por exemplo, não tem jogado, né? O Panagiotti é um jogador que... E outra coisa, fisicamente ele continua com a mesma defasagem. Ele não joga uma partida inteira com a mesma intensidade, né? Talvez se jogasse não tivesse vindo para cá, e sim ficasse na É. Europa, né, Valdão? Mas eu concordo com você, concordo também com o Mário, e acrescentaria que o Remo, talvez não em todas as posições ele precise de 3 jogadores, mas no mínimo 2 jogadores muito qualificados ele vai precisar. Agora, o detalhe é que essa peça, que é a posição do Vitor Bueno, né? Vitor Bueno, né? Isso. Essa função me parece que só tem ele como especialista, né, Valdo? O Remo precisa encontrar no mercado um outro jogador que tenha características semelhantes de meio atacante, de ponta de lança. Eu não arriscaria que os 2 estrangeiros possam fazer esse tipo de função na equipe. Panagiotis também não seria uma aposta consistente. Aí você teria talvez o Pavani, talvez o Jaderson, que eu gosto um pouquinho mais atrás, não aquela linha de frente. Então, eu penso que o Remo precisa, sim, encontrar um jogador aí com essa característica do Vitor Bueno. Poderia ser o menino do Fortaleza, né? do Sport Recife, mas o Lucas Lima, mas parece que já houve a desistência oficial, né, Fernando? Mas Como isso também... né, Pior? Sim, o Lucas Lima, sim. Eu estava até pronto para jogar isso para o Fernando, porque o Zé Wellison ontem não era mais jogador do Remo. Não Também, boa colocação, Valdo. Isso pode mudar em questão de minutos, né, Valdo? Olha, o Fluminense tinha desistido do Savarino, e o Savarino foi anunciado ontem como jogador do Fluminense. Quer dizer, tem muitas variáveis nessas tratativas, nessas negociações, né, Fernando? Exatamente. Inclusive, falando do Fluminense, o Fluminense negou o Keno para o Remo, e parece que o Keno já vai para onde foi, rapaz? Ele está saindo, talvez, muito provavelmente, para o Curitiba, né? E, a princípio, o Fluminense também havia negado a saída do Keno para o Remo, no momento que o Remo se interessou por ele, e agora parece-me que ele vai para o Curitiba. Mas é isso, eu penso assim, eu concordo com os colegas, e agora a gente tem que ver também que é uma posição, digamos assim, carente, né, no futebol brasileiro, né, Pio e Mário, Verdade, é uma Fernando. posição muito carente. E eu penso camisa 9, meu amigo, para você achar não é fácil, não. Exatamente. O Ivan Castilho, bom dia, amigos do Mix. A vocês e familiares, um abençoado final de semana. Muito obrigado. Agora, bora aqui. Obrigado, Ivan. Zap. Bom dia, Valdo Souza e membros do Futebolizar. É o Vlamir do Mangueirão. Pio Neto, você tem um esboço do provável. Já a gente vai para essa pauta. Ainda não chegamos lá. Mas eu prometo, Vlamir, que ainda hoje eu vou perguntar para o Pio e para a galera aí, para o Fernando, para o Mário também, se ele também estende o olhar dele. Volta lá, querido Christian. Ele volta lá, o Vlamir. Ele estende o olhar dele para a história dos jogadores da base. É outra pauta que a gente também colocou aqui, tá? Já, meu amigo Vlamir. Um dia, Ivan Castilho, de novo, né? Agora a gente faz uma pergunta. Com essas últimas contratações que chegaram, o Remo está pronto? Eu perguntei isso ontem. Né? A gente perguntou ontem. O Remo está pronto para fazer bonito na Série A? Mas, de qualquer forma, obrigado pela colaboração, Ivan Castilho. O Fernando falou que o Remo está contratando muito volante, só que muita gente vai sair, inclusive volantes. Eu não sei se essa saída a que você se refere é uma saída em massa de volantes do Bainão, ou se serão alguns volantes preteridos em se tratando de Série A, porque o Remo tem várias frentes aí para atender, né? Jogadores que não vão jogar a Série A, mas que vão jogar, por exemplo, o Parazão, vão jogar a Copa Norte. Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas eu concordo no primeiro olhar do Ivan Castilho. Realmente, tem muito volante? Tem, mas nem todo mundo vai jogar a Série A, concordo com ele. Agora vamos aqui.
O Mário está chamando, Volto. é isso? Fala, Mário. Só para esclarecer aqui a questão do Vitor Bueno, para informar bem o telespectador, o ouvinte do Futebolizar. Ele teve passagens pelo Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, certo? Então eu tinha razão. O Santos também foi jogador. Eu também. O Santos também foi clube em que o Vitor Bueno jogou. Então, bora lá. Pio Neto, a compra dos direitos federativos, isso está repercutindo muito, né? O Remo pagou, vai pagar, porque é escalonado esse pagamento, é parcelado, mas o Remo está desembolsando aí 9 milhões de reais pelo Leonel Pico. E isso está realmente reverberando. Eu pergunto, essa aquisição em definitivo é uma quebra de paradigma? Porque, por exemplo, se o Remo tivesse comprado os direitos do Pedro Rocha, o Pedro Rocha não teria ido embora do Bahia, não, a menos que alguém chegasse com muita baba. Ou seja, o Remo teria feito um investimento no Pedro Rocha. Quando ele traz o Pedro Rocha para jogar por empréstimo, ele acaba se tornando apenas uma barriga de aluguel. Esse paradigma está sendo quebrado com a compra em definitivo dos direitos do Leonel Pico Neto. Olha, é um posicionamento mais ousado, né, Valdo? A gente precisa entender a compra de um jogador por um clube do futebol paraense que hoje está na Série A, né, um jogador argentino, falam maravilhas, falam que é extremamente promissor, que esteve aí nas cogitações de Boca, de River, de Estudiantes, tudo isso. Chegaram a falar até que ele era parente do Messi, né? Esquecendo que ele não tem o sobrenome do Messi, é só o primeiro nome, que é Leonel, né? Mas eu diria a você que eu vejo isso até com muita simpatia, Valdo. Essa questão de times de aluguel, ela incomoda de alguma forma nas suas mais diversas proporções, né? Nós reclamamos aqui, o futebol parece que tinha tanto time de aluguel, né? Aluguel até de sede, quanto mais de elenco. E quando o Remo adota um comportamento que eu chamo de ousado, de investir 10 milhões de reais que sejam no jogador argentino, com alguma segurança, Valdo, ele pode até pensar em futuramente negociar esse jogador pelo dobro do preço, né?